Notas fiscais de produtos e serviços terão que apresentar o valor de alguns impostos. É o que determina uma lei federal que entra em vigor hoje. Quem nunca, ao fazer compras, teve a curiosidade de saber pelo menos uma vez. Quanto realmente vale o produto e quanto que eu estou pagando de imposto por fora. Sei que não é pouco, mas não sei quanto é que é, não. Exatamente não sei. A senhora sabe? Não sei, então não sei. A partir desta segunda-feira, passa a ser obrigatório o detalhamento de 7 impostos embutidos no preço de mercadorias e serviços. O valor dos tributos tem que aparecer na nota fiscal ou ficar bem visível no estabelecimento. Aí a gente vai ter noção, né, do que a gente vai estar pagando, o que vai estar indo para o governo, né? De acordo com a lei, os 7 impostos que devem ser detalhados são ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS e CID. A Câmara dos Dirigentes Lojistas acredita que grande parte do comércio ainda não está preparada para a nova regra, porque ela foi pouco divulgada entre os empresários. Vai ser dificultoso para o lojista inicialmente, porque a maioria dos lojistas, eles têm um leque de produto muito grande, com um imposto diferenciado. Mas grandes redes já começaram a emitir a nota com o valor do tributo. O João ficou impressionado. O valor da mercadoria, R$ 49,90. Imposto aproximado, R$ 33,78. Passa de 67,70% cobrado em cima do valor da mercadoria. Mais da metade do preço é de imposto. Ficou surpreso? Demais da conta, muito mesmo. Eu sabia que o imposto era alto, mas não tanto. Este consultor econômico afirma que, em média, 38% da renda do brasileiro é para imposto. Ele reforça que, mesmo com a nova lei, o consumidor não vai saber exatamente quanto paga em tributos, porque a regra exige apenas um valor aproximado. A gente deveria dizer para o contribuinte, para o consumidor, que ele pegue isso como uma conta por baixo. Na realidade, ele paga mais do que isso aí. Com a gente aqui no estúdio, a presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB-DF, Ildecir Amorim. Muito bom dia, muito obrigado pela sua participação. A gente viu ali, pelos primeiras informações da nota fiscal, ele tinha uma cobrança de 67% de impostos, o pessoal já começa a se arrepiar. Que mudança a senhora espera a partir dessa publicação? Bom dia. Olha, essa lei, ela prestigia o direito à informação e à transparência, né, do consumidor. Então, é muito boa essa lei. Exatamente porque o consumidor vai ter essa noção aproximada, porque a lei diz que os valores são aproximados, né, de quanto de tributo ele paga. Você vê que é um absurdo. Determinados produtos que chegam a ter até 70%, 80% de tributo. Então, com essa noção desse tributo, o consumidor ele vai poder, ele tem uma ferramenta importante de exigir do Estado um serviço público de qualidade. A relação do consumo vai mudar, né? As pessoas vão pensar 2, 3 vezes antes de comprar aquele produto. Sim, o consumidor, como ele vai ser o protagonista dessa relação, ele pode optar por outro produto e até a mudança de marca. Agora, tem um outro detalhe aí, porque a gente viu o caso, justamente aquela nota fiscal que estava na tela ali, a gente vê que se o cidadão é cardíaco, podia até ter passado mal, porque ele fez a compra que ele deve estar acostumado, ele olha lá 67% de impostos. Ele só descobre isso com a nota fiscal. Ou é obrigatório que fique isso apresentado no supermercado, por exemplo, em cartazes ou algum tipo de publicação antes da compra. A lei ela diz que pode vir na nota fiscal, ou então em painéis que podem estar no supermercado ou no estabelecimento comercial, em forma de alíquotas. Então, mas precisa estar em local visível, geralmente próximo aos caixas, né? Mas, por exemplo, quando for o painel com as alíquotas, é geral, né? A gente não vai saber o preço de cada produto. Então, é interessante e o mais legal para a gente, consumidor, é que esteja na nota. É porque, estando na alíquota, o consumidor ele ainda vai ter que transformar aquilo em valores, né, do produto. Então, o interessante para o consumidor é que esteja na nota eletrônica, sim. Mas a alíquota varia de produto para produto. Então, por exemplo, corredor de achocolatados. Pode ir lá o supermercado colocar, aqui nesse corredor a cobrança é de tantos por cento de imposto. Deve fazer isso? Não. As alíquotas, elas vão vir separadas por produtos, por cada produto. Então, eles vão poder afixar nesses painéis, que podem ser inclusive painéis eletrônicos, o valor de cada uma.
Por exemplo, você diz achocolatados, arroz, cesta básica, vai ter que vir separado. É separado, a lei determina que seja separado. Se eu for hoje ao supermercado, não aparecer na minha nota e não tiver alíquota, o supermercado é multado? Quais são as penas para quem não cumprir? O consumidor pode reclamar, mas ainda está polêmico porque o comércio entende que necessita de regulamentação a lei. E, inclusive, já fizeram requerimentos a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor responsável, para que adie por pelo menos 6 meses a exigência do cumprimento da lei. Provavelmente os órgãos de defesa do consumidor, que são os PROCONs responsáveis pela fiscalização, eles vão fazer primeiramente uma fiscalização educativa, explicar, porque ainda tem muita dúvida. O microempresário, o microempreendedor individual, ele está incluso nessa lei, então ainda tem muita dúvida. É preciso que tenha um software ou uma herb que seja validada e não tem quem valide ainda. Está muito polêmico, ainda gera muita dúvida. Mas é o princípio, né? É o início. Sim, uma lei muito boa. Obrigada pela presença da senhora aqui no estúdio. Bom dia, bom começo de semana. Bom dia.